Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, a gente já vai para a seção 2.4, solução da equação inconal, no caso de uma fonte pontual. Para essa aula, a gente vai fazer uso de vários resultados que a gente obteve nas aulas anteriores. Ok? Então vamos lá. A gente começa com essa imagem aqui, que é uma fonte pontual em um espaço 3D. Eu expandi essa imagem aqui em uma outra aba. Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, eixo Z, Tem um vetor RA, que identifica a posição da fonte no espaço. E essa fonte está representada aqui em azul. Aqui em azul é a nossa fonte pontual, no ponto A maiúsculo. Ok? A gente tem vários raios que partem dessa fonte. Um desses raios ele parte da fonte A e atinge o ponto emisão, que é um ponto qualquer no espaço. Ok? Esse RA, como eu já falei anteriormente, é o vetor que define a posição aqui da minha fonte A nesse espaço tridimensional. Aqui em rosa eu estou representando um domínio aqui ao redor dessa fonte pontual A. Ok? Então vamos começar. Primeiramente, a gente vai definir o nosso vetor R, um vetor qualquer R nesse espaço, como função de um parâmetro sigma, onde x é uma função de sigma também, a coordenada x desse vetor é uma função de sigma, multiplico pelo versor na direção do eixo x, que é o i-chapéu, y também função de sigma, multiplicado pelo versor na direção do eixo y, que é o j-chapéu, mais z, função de sigma, multiplicado pelo versor na direção do eixo z, que aqui é o k-chapéu. Ok? Essa aqui é a forma de um vetor Rzão nesse espaço tridimensional. Rzão, nesse domínio, nesse limite em que sigma é igual a zero, é igual ao meu vetor Ra. Ok? Então, aqui em sigma igual a zero, o meu vetor R é igual a esse vetor Ra, que é justamente a posição inicial aqui da minha fonte pontual. Ok? E aí eu vou ter esse vetorzinho t, que vai ser a derivada de R em relação ao parâmetro sigma, nesse limite aqui em que sigma é igual a zero. Esse meu vetor tzinho aqui. Ok? A gente vai esclarecer melhor essas quantidades ao longo das próximas aulas. Das próximas aulas. Então não fiquem preocupados. Isso aqui são só as definições que a gente vai partir. Então vamos lá. Primeira definição aqui. Nós dizemos que esta família de raios, estou me referindo a essa família de raios que inicia em A, forma um campo regular de raios no domínio ômega, naquele domínio em rosa. Para cada ponto emisão pertencente ao domínio ômega, existe um e apenas um raio que inicia na fonte A e atinge a emisão. Voltando lá para a nossa imagem, eu tenho vários raios que partem aqui da fonte, mas somente um desses raios sai de A, da minha fonte pontual, e atinge o meu ponto arbitrário aqui, emisão. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Essa é a definição de família de raios que formam um campo regular. E aí tem mais dois itens aqui. O primeiro item, para cada emisão pertencente a ômega, nós devemos encontrar o raio que atinge a emisão. Eu tenho apenas um raio, e aí eu posso encontrar esse raio que atinge a emisão partindo de A. O segundo item então devemos calcular a integral de Fermat. T igual a integral de A até M, de ds sobre C. Isso aqui a gente já conhece das aulas anteriores, que é justamente o tempo de trânsito indo de A até M, ao longo do raio entre A e emisão. Assim, obtemos uma função emisão, que vamos denotar a partir de agora por tal de emisão. Tal função de x, y, z. Okay? Então, qual é essa função tal de emisão? É justamente essa integral de Fermat. Indo de A até M, ds sobre C. A gente já sabe que esse elementinho ds, de comprimento de arco, vai ser quem? Essa raiz aqui. De x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, d sigma. Ok? E aí divide isso pela velocidade. E aqui eu vou ter a dimensão de tempo de trânsito. Ok? Agora, a gente está considerando M móvel e A fixo. Ok? Então vamos estudar agora essa nossa função tal.
essa função tal de x, y, z, ela irá satisfazer a equação inconal. A gente vai demonstrar isso rapidamente, né? Aqui eu tenho um resultado que a gente já conhece das aulas anteriores. Delta tal é igual a dl de x ponto delta x mais dl de y ponto delta y mais dl de z ponto delta z, né, nesse limite, tendendo aqui a emissão, mais a integral aqui entre a e m, né, dessas quantidades aqui, que a gente já conhece também. São justamente as equações de Euler, ok? Ao longo desse raio que vai de A até M. A cada momento que calculamos t ao longo do raio, as equações de Euler são satisfeitas. São essas equações aqui entre parênteses, né? Então, né, como essas equações são satisfeitas, o que vai acontecer é que esses termos entre parênteses vão sumir. E essa integral vai sumir, né? Lembrando aqui, a equação de Euler igual a zero aqui. Esse termo é igual a zero, esse termo é igual a zero, esse termo é igual a zero. Vou ficar somente com a primeira parcela aqui da minha soma na definição de d tal. Vocês devem estar se perguntando, Rodolfo, de onde vem esses resultados aqui? Dupliquei aqui, né, o nosso Jupyter Notebook para mostrar aqui de onde vem esse resultado aqui, né? Justamente quando a gente estudou, aqui deixa eu subir só mais um pouco, aqui o problema em 3D. A gente estabeleceu a equação de Euler, está aqui a forma, né, da equação de Euler, aqui no caso está para x, mas é fácil de obter para y e para z, né? Só trocar aqui o x por z na equação de Euler. É justamente o termo que aparece entre parênteses, né? Aqui. Esse termo aqui que aparece entre parênteses aqui abaixo. Aqui. Na definição de d tal. Vai aparecer esse termo aqui. Esse termo aqui entre parênteses, aqui função de y, y ponto. E aqui entre parênteses, função de z e z ponto. Isso a gente já viu das aulas anteriores. Então não vou me repetir, né? E a gente também viu essa primeira parcela. A diferença, né, desse resultado aqui para o resultado que a gente está estudando agora é que nessa aula aqui, A e B eram fixos. De tal sorte que ΔX de A, ΔX no limite, né, em A e em B, eles vão ser iguais a zero, né, aqui, porque eles são fixos, né? Diferentemente do que a gente vai estudar agora. A gente já vai ver a diferença para o resultado de agora. Okay? Aí de tal forma que a gente ficava só com a integral e sumia essa primeira parcela. Agora o que vai acontecer é o contrário, né? A gente vai satisfazer a equação de Euler, então todos esses termos aqui do integrando vão sumir e vamos ficar somente com a primeira parcela. Ok? Então vamos voltar lá. Okay? A gente já viu de onde vem esse resultado aqui. Essas aqui são as equações de Euler, elas vão ser satisfeitas ao longo do raio, então essa integral vai sumir, eu vou ficar somente aqui com a primeira parcela. Então vou ficar aqui com essa definição aqui para o meu d tal. Definindo como d tal como um delta tal, não, o delta tal, né, como o delta t como um d tal, eu vou ter o seguinte, somente aquela primeira parcela ali, né, no limite aqui tendendo para emissão, ponto emissão. É justamente dl de x ponto delta x, dl delta de y, d de y ponto delta y, dl de z ponto delta z, ok? Isso aqui é igual a d tal. Mas quem é d tal? D tal é justamente d tal dx, d de x, d tal dy, d de y, d tal dz, d de z. Né? A soma, né, das componentes desse diferencial aqui, d tal. Ok? Então eu tenho a igualdade entre o ΔX e os elementos diferenciais, né? dx é igual a ΔX, ΔY é igual a d de y, ΔZ é igual a d de z. E a igualdade entre as derivadas. Então eu fico com o seguinte, dx é justamente meu ΔX nesse limite, né? Tendendo aqui para emissão. Meu d de y é justamente ΔY aqui no limite, tendendo para emissão, e d de z é meu ΔZ, tendendo aqui para emissão. Okay? E aí eu vou igualar essas derivadas, dl de x ponto ao d tal d de x, dl d de y ponto a d tal d de y, dl d de z ponto a d tal d de z. Vamos fazer isso. Aí a gente vai ficar aqui com essas três equações, e a gente já sabe que o nosso dl d de x ponto é x ponto sobre c raiz de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado.
Aí agora vocês já estão se perguntando, bom, Rodolfo, mas de novo surgiu um resultado que a gente não sabe de onde é. Esse resultado a gente também já conhece das aulas anteriores, lá para o nosso problema 3D. Equação de Euler para o problema 3D. Vamos voltar lá. Né? Tá aqui o nosso ΔT, né? As equações de Euler. E aqui abaixo, a realidade passou um pouco aqui, né? A gente já tem o nosso, né, o nosso d de L e d de x ponto, que é justamente o resultado que a gente está utilizando agora. Né? Vai ser justamente essa derivada em relação a x ponto de quem? Do L. Quem é L? É essa raiz sobre c de x, y, z. A gente já sabe que essa derivada aqui é justamente x ponto sobre c raiz de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, que é justamente aquilo que está lá. Ou seja, a gente já conhece esses resultados. A mesma coisa a gente vai ter para y ponto e para z ponto. Vamos voltar de novo. Então tá aqui, ó. d de L e d de x ponto é justamente aquele resultado lá, aquela razão. d de L e d de y ponto é a mesma coisa, só que a diferença aqui no numerador eu tenho y ponto. E dl e d de z ponto, mesma coisa, só que no numerador aparece z ponto. Ok? Só que quem é x ponto? X ponto é dx d sigma. Quem é y ponto? dy d sigma. E z ponto? dz d sigma. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, né, elevar ao quadrado o lado esquerdo e o lado direito aqui dessa equação. Para quê? Para a gente obter os componentes lá do vetor gradiente de tal ao quadrado, né, da nossa equação iconal. Então, a gente vai fazer d tal dx ao quadrado, somar com d tal dy ao quadrado, né, e somar com d tal dz ao quadrado. É só elevar ao quadrado o lado esquerdo e o lado direito dessas equações aqui. E daí, desse modo, a gente tem d tal dx ao quadrado é justamente x ponto ao quadrado sobre c quadrado, e aquela raiz, né, vai sumir, vai ficar só esse termo aqui entre parênteses. A mesma coisa para y ponto e a mesma coisa para z ponto. Se eu somar aqui do lado esquerdo, eu tenho justamente os componentes do meu vetor gradiente de tal elevado ao quadrado. Né? E aí eu vou ficar com o seguinte, os denominadores são iguais, né, do lado direito, né, das três equações. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. Voltar lá um pouquinho para vocês entenderem. Ó, esse numerador é igual, esse denominador, né, é igual a esse denominador, que é igual a esse. E aí eu só somo os numeradores e conservo o denominador. Ok? Esse numerador vai cortar com esse termo aqui do denominador que está entre parênteses. Eu vou ficar com apenas, né, 1 sobre c ao quadrado. 1 sobre c ao quadrado igual ao gradiente de tal ao quadrado é justamente a minha equação iconal. E assim, a minha função tal de m fica demonstrado que ela satisfaz a equação iconal. Ok? Essa aula de hoje, eu sei que ficou uma demonstração que eu tive que fazer uso de vários resultados que a gente viu nas aulas passadas e vocês provavelmente vão ter que recorrer a essas aulas. Né? Eu vou deixar um cartão do lado, um link na descrição, para que vocês possam ir lá nessas aulas, caso tenha alguma dúvida, e retomar esses resultados, né, do problema 3D, né, das equações de Euler para o problema 3D, ok? E possam utilizar aqui para fazer essa demonstração. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.